O ano 2020 está acabando e é muito importante você saber como driblar as dificuldades de 2020. Eu vou passar aqui 5 dicas para você, dicas fundamentais para você conseguir driblar essas dificuldades que você passou. Dica número 1, vamos lá. Autodiagnóstico. Quais foram as dificuldades e quais foram as vitórias que você teve? Ou seja, quais são os sentimentos do tipo medo, insegurança, dificuldades em termos de relacionamento, identificar quais foram as emoções que deram dor, que geraram dor. Quais foram as vitórias? O que você venceu, o que você superou em 2020? Então faça uma lista de todas as vitórias, todas as conquistas, todo o aprendizado que fez você se tornar uma pessoa muito mais evoluída do que você era. A dica número 2 é liberte-se. Liberte-se. Libertação significa a ação que liberta a liberdade cativa. A libertação começa na nossa consciência e no resgate da vossa própria dignidade, feita mediante uma prática consequente. Eu vou passar um exemplo muito prático sobre isso. Olha só. Em meados de 1925, James Aggrey, ele havia participado de uma reunião de lideranças populares em Gana, que discutiam os caminhos da libertação desse país do domínio colonial inglês. E as opiniões se dividiam muito. Ele era um grande educador da época, influente, e alguns queriam um caminho armado, outros queriam um caminho da organização política do povo, alguns se conformavam com a situação de estarem sob o jugo da Inglaterra, e ele, numa das reuniões, diante de todas essas opiniões contrárias e divergentes, contou uma história. Era uma vez um camponês que foi na floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo na sua casa. Ele conseguiu pegar um filhote de águia e colocou no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse rainha de todos os pássaros, digamos assim, depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Esse pássaro aí não é galinha, é uma águia. De fato, disse o camponês, é águia, mas eu criei como galinha. Ela não é mais águia, transformou-se em galinha como as outras que estão aqui, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, não, o camponês disse. Ela virou galinha e jamais voará como águia. O naturalista tomou a águia, ergueu-a, colocou aqui no ombro, bem alto, e desafiando disse: já que você de fato é águia e você pertence ao céu, abra suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço e do braço ela olhou ao redor e viu que as galinhas estavam ali no canto, pulou e foi lá ciscar os grãos novamente, junto às galinhas. O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, ela é uma águia, disse o naturalista. É uma águia e será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. Eles subiram no teto da casa. Águia, você é uma águia. Voe, voe. Mas ela olhou para baixo, viu lá embaixo as galinhas ciscando, ela decidiu o quê? Pulou pro telhado e foi junto às galinhas novamente. Tá vendo? Viu? Ela virou galinha. Não, ela é águia. Possuirá sempre o coração de águia. Vamos experimentar ainda uma vez. Amanhã eu farei ela voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. Um sol nascente dourava ainda ali nos picos das montanhas. E o naturalista ergueu a águia bem no alto e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe! A águia olhou ao redor, tremia, como se experimentasse uma nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firme, bem na direção do sol, bem alinhada com o sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e a vastidão do horizonte. E nesse momento, a águia abriu suas potentes asas, deu aquele grito de águia, ergueu-se sobremaneira sobre si mesma e começou a voar. Voou para o alto, a voar cada vez mais alto, voou, 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 até confundir-se com o céu azul do firmamento. Então o Aggrey terminou dizendo: fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. E muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas, mas nós não somos.
Nós somos águia. Por isso, companheiros e companheiras, abramos as asas e voemos. Voemos como as águias. Jamais nos contentemos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. Esta é a dica número 2. Você se libertar dos padrões. Liberte-se. Liberte-se dos padrões que estão impedindo o seu voo poderoso. Isso significa abrir mão das muletas, abrir mão de tudo aquilo que é dependência emocional, dependências sexuais, dependência afetiva, que você possa ter vivenciado diante das pessoas, diante das coisas. Tudo aquilo que faz com que você seja menor, como as galinhas ciscando, deixando que a sua natureza fica entorpecida, não faz atingir felicidade. Então, liberte-se de tudo aquilo que aconteceu em 2020. Tome uma decisão. E dessa decisão tomada, de buscar a sua natureza, e nesse conhecimento sobre si mesmo, sobre os seus potenciais, sobre suas capacidades, você confia em você mesmo, confia na fonte do universo que habita aí dentro de você e vai. Quando você vai para uma direção, a direção dada pelo propósito de vida no seu coração. Nós vamos para a dica número 3, que é justamente essa. O propósito. Vivencie o seu propósito, a tua missão de vida. Acesse qual é o mapa específico do grande Criador do Universo a seu respeito. E quando você acessa o seu propósito de vida, você vai extremamente motivado. Ninguém pode te motivar, porque a motivação é sempre de dentro para fora. As pessoas podem estimular você e desse estímulo você se sentir motivado. Então, acessar o seu propósito de vida, e ele é a fonte da sua motivação interna, de dentro para dentro. E com isso, você manifesta fora nas suas experiências. Dica número 4, a prática de espiritualidade é essa reconexão, conexão profunda com a sua natureza interior, com quem você é. E uma vez fazendo isso, existem 2 aspectos fundamentais. Um é você saber quem você é, e o outro é você olhar para o seu passado e trazer todas as suas vitórias e conexão com a sua ancestralidade. São 2 coisas fundamentais do passado. As suas vitórias ao longo da história, as suas conquistas, os momentos que você se sentiu plenamente feliz e orgulhoso consigo próprio pelas suas conquistas, que você teve suas superações, e você resgata essa força que você é, trazendo do passado essas experiências da memória para agora, o sentimento de tudo aquilo que você vivenciou como sendo um ser poderoso. Poderoso nesse sentido de autotransformação e de vitória sobre si próprio. E outra conexão é da ancestralidade, pela qual você liga o seu plug na fonte, que é a fonte de energia. A tua ancestralidade é fundamental. Fazendo isso, e obviamente, a ancestralidade, a conexão com a ancestralidade te leva à fonte. Que fonte? Deus dentro de você, a fonte interior. E então você passa a sentir um verdadeiro milagre. Você é um verdadeiro milagre. Você não vai esperar fazer milagres, mas você é um milagre. Tudo aquilo que você tocar, transforma para melhor. Dica número 5. Inovação. Inove. Esteja aberto para abrir novas frentes de trabalho, abrir novas portas, novas janelas, ou seja, desenvolva inovações na sua vida profissional, familiar, no seu contato com você mesmo, na inteligência intrapessoal, na inteligência interpessoal, ou seja, você conectando com as pessoas, mas sem desconectar-se consigo próprio. Inove, crie novos caminhos, novas técnicas, novas tecnologias, novas ações, novos caminhos. Você pode criar inovações e esse é o poder co-criador do universo dentro de você. Então ame mudança, ame gerar o novo. E para se tornar inovador, lembre-se da seguinte pergunta: o que a humanidade está precisando? E pergunte-se, fonte do universo, o que quer que eu faça? Qual é o meu papel? E aí se abram os canais da sua intuição, da sua conexão e desenvolva os seus insights positivos para a humanidade. Essas são as 5 dicas que poderão com certeza fazer você driblar todas as situações e dificuldades que você teve e com certeza não vai repetir padrão.